Oi, meu nome é Amanda Gandra e se você tá aqui é porque você se interessa pela família Gandra. Então por isso eu vou contar pra você como foi a minha experiência com a cirurgia bariátrica, o pré e o pós-operatório. Então fica comigo até o final, que no final tem dicas e novidades pra você. E não se esqueça de curtir esse vídeo, compartilhar com seus amigos e se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para você não perder nada das nossas histórias. Bom, então, no dia 1º de março de 2011, foi o dia que eu fiz a cirurgia bariátrica. Antes disso, eu tive que fazer... Não dá, amor. Aliás, no dia 1º de março de 2011, que eu fiz a cirurgia. Então eu já tô há 8 anos aí operada. E antes de fazer a cirurgia, o que me motivou a fazer? O médico para engravidar, e aí o médico me disse que eu não poderia porque o meu peso era muito grande para minha estrutura, enfim, para minha altura, enfim. E aí eu tive que correr atrás e tentar emagrecer de todas as formas. Eu procurei saber da cirurgia bariátrica, algumas pessoas me recomendaram, falaram, não, Amanda, faz, porque vai ser legal pra você e tudo mais, enfim. Alguns amigos me incentivaram a fazer e eu procurei saber como que ia ser. Inclusive, tem pessoas que precisam perder o peso antes da cirurgia, por algum tipo de recomendação médica. E para essas pessoas que precisam perder esse peso, eu vou deixar aqui na descrição um link de uma dieta que realmente funciona. Então vai lá, dá uma olhadinha que você vai gostar, tá bem legal. Quando eu decidi fazer foi por causa da gravidez, eu queria engravidar. E aí eu não consegui engravidar por causa da obesidade. Então com todo esse incentivo dos meus amigos, dizendo que ia ser legal, que ia fazer, tinha várias experiências de pessoas que tinham feito, que tinha dado certo e tudo mais, eu procurei saber como que era. Na verdade o pós, né, das pessoas que já tinham feito, o que essas pessoas passaram. E aí eu vi que as experiências foram boas, e claro que existem experiências ruins em todo o procedimento, mas o que me motivou mais foi a minha gravidez. E eu decidi fazer a cirurgia. Então pro pré-operatório, eles precisavam que eu ficasse pelo menos 2 anos fazendo terapia. Porque na verdade, o obeso, ele precisa se convencer do que ele vai passar. Assim, não adianta você fazer a cirurgia e achar que você vai poder comer um cheeseburger depois, que você não vai comer. Eu precisei passar por essa terapia para entender o pós-operatório, né? O que eu ia passar depois da cirurgia e entender que os seus problemas vão continuar existindo. Na verdade, o seu problema não é a obesidade, né? O que foi falado para mim, né? O seu problema não é a obesidade, o seu problema é... Você tem outros problemas em volta. A obesidade é só um que vai ser resolvido. Não, você é burro, cara, que loucura. Como você é burro. Que coisa absurda. Isso aí que você disse é tudo burrice. Né? Porque o pós-operatório é bem complicado. Então, depois de uma longa terapia, depois que você começa a entender que você vai ter que passar por um processo, que a sua alimentação vai mudar completamente, vai ser uma dieta radical, é uma vida radical, né? Uma alimentação completamente diferenciada. Então eu passei pelo todo o processo de terapia. Depois do processo de terapia, o próprio psicólogo autoriza você participar da cirurgia. E aí, depois dessa autorização do psicólogo, essa autorização ele leva junto a documentação com todos os exames. Então tem que ser um processo bem equilibrado, porque os exames também têm a validade e tudo mais. Mas eu passei por todos os exames e a única coisa que ficou ruim, que a minha saúde não era ruim, né? Eu não tinha glicose alta, pressão, nada disso. Mas a única coisa que era ruim era que apareceu nos exames foi uma H. pylori, que é uma bactéria que fica no estômago que causa gastrite, foi o que me disseram. E aí eu tive que tratar. Eu fiz o tratamento, saiu a H. pylori, fiz todos os exames direitinho, são muitos exames que você precisa fazer. E são exames chatos, são exames que você tem que repetir.
muitas vezes dá errado. Então, assim, é um processo longo, é um processo demorado, é um processo exaustivo. Só que como eu tinha um objetivo de realmente fazer, eu tinha minha motivação, que era engravidar, eu precisava fazer. E foi tranquilo, a cirurgia foi muito bem sucedida, durou algumas horas, porque foi uma cirurgia aberta. Hoje em dia, a cirurgia bariátrica a que eu fiz, que é a bypass, ela é muito mais rápida, porque hoje ela é por vídeo. Então, esse tempo, essas horas de duração diminuíram bastante. Fui para casa depois de 7 dias, porque eu precisava ser monitorada e tomar antibiótico, né, nesse tempo. E eu vou dizer para vocês que era muito doloroso. É uma cirurgia, pelo menos no meu caso, que foi uma cirurgia aberta, é uma cirurgia muito dolorosa. Muito dolorosa. Então, assim, quem quer fazer, tem que saber disso, que é muito doloroso. Você não consegue se movimentar, você precisa de alguém para cuidar de você. Se você tem filho, se tem, enfim, outras responsabilidades, você precisa entender que você vai passar por um período que você vai ficar inútil. Eu fiquei inútil. E muita dor, eu não conseguia tomar banho sozinha, eu não conseguia fazer nada sozinha. Então, e a comida também, a sua alimentação é completamente diferenciada depois da cirurgia. No início você se alimenta de soro, que é os 2 dias, o primeiro dia inteiro e mais um pouquinho do outro dia, que foi o que aconteceu comigo. E aí depois você toma uma dieta líquida, que é muito pouquinho, e você tem que tomar muito devagarzinho porque dói. Enfim, é muito doloroso, tá? Você tem que entender isso. Na verdade, quem quer fazer, eu indico que procure um médico, converse com o médico vai dizer para você se você realmente precisa, se não precisa, as indicações dele, enfim. No meu caso, foi indicação médica, foi uma orientação que um especialista me deu, uma opção, na verdade, ele não me deu uma orientação, ele me deu uma opção e eu optei por fazer. E depois desse período, eu comecei a não sentir mais tantas dores 1 mês depois da minha cirurgia. E aí eu comecei a ver os resultados. 1 mês depois eu já tinha perdido 10 quilos. Mais 1 mês depois, mais 10 quilos. No 3º mês, mais 10 quilos. Então, nos 3 primeiros meses eu já tinha perdido 30 quilos. Então foi muito rápido. A perda de peso é muito rápida, é pelo menos 1 quilo por dia. Alguns gramas por dia. Então, o processo, quando você se vê emagrecendo, é muito legal. Você sente muita dor, sim, mas é muito gratificante, né? Pelo menos comigo foi assim. Foi muito gratificante ver o processo, o meu corpo diminuindo e eu conseguindo me olhar no espelho, conseguindo vestir as minhas roupas, outras roupas, né? Vendo as roupas que estavam apertadas ficarem mais largas, foi muito legal. E aí eu me antecipei, né? Aconteceu de eu engravidar 3 meses depois da cirurgia. E aí eu fui falar com o médico. Quando eu fui conversar com o meu médico, meu endocrinologista que fez a minha cirurgia, participou da minha cirurgia, ele surtou. Ele falou: mano, você é louca, você não podia engravidar agora, você tinha que engravidar depois de 2 anos. O que é a recomendação, e eu sabia dessa recomendação. E aí eu procurei um especialista, um obstetra especialista em gestante pós-bariátrica. E aí ele me tranquilizou. Só que essa história eu vou te contar num outro vídeo, tá? Eu vou deixar para contar essa história da minha gravidez dos 9 meses do meu primeiro filho, Daniel, num outro vídeo. Esse aqui é focado na bariátrica. As vitaminas, você precisa tomar vitamina todos os dias. Você precisa se alimentar muito bem, legumes, verduras. Então assim, por isso os 2 anos de terapia no pré-operatório. Então, gente, essa foi a minha experiência com a cirurgia bariátrica, o pré e o pós-operatório. E a novidade é que nós vamos fazer uma série com 6 vídeos, sendo que os 3 primeiros vai ser sobre a minha primeira gravidez, que foi logo após a cirurgia bariátrica, e os outros 3 vai ser sobre a segunda gravidez. E nós vamos fazer um comparativo sobre o hospital público e o hospital particular.
Então não perde, tem muita coisa legal vindo por aí. Ativa o sininho, ativa as notificações para você não perder nenhum vídeo. E curte o nosso vídeo e se inscreve no nosso canal. E